Bom dia, meus amores. Pô, mais lindo do mundo. Bom dia. Tudo certo? Todo mundo animado? Uhul! E aí, Luquinhas? Ei, Tudo bom? sim. Galera, eu queria... Não sei se você pode dizer parabenizar vocês, não, porque eu não sei qual é o nível de satisfação de todo mundo, mas eu fiquei bastante satisfeito com o resultado das avaliações. Assim, não tivemos todo mundo acertando todas as questões, mas tivemos uma média aí de 70%, 80% de acerto em média. Eu acho que diante das nossas condições, assim, acho que diante de tudo, os desafios foi bem satisfatório. E, inclusive, as questões do SAS também, quem respondeu lá dos capítulos 7, 8 e 9, a maioria acertou acima de 80%, 90% das questões. Eu fiquei bem satisfeito, tá? Eu acho que, diante das nossas dificuldades, foi um resultado satisfatório, assim. Obviamente que a gente sempre pode melhorar, mas eu acho que foi bacana. Fiquei muito feliz. E quem não fez, se puder, eu vou tentar puxar o relatório hoje lá, tá? De quem fez as atividades lá do SAS lá. E já na semana que vem, também para fazer desses capítulos, capítulo 11 hoje, né? Nós vamos seguir a cada 2 capítulos fazendo as atividades lá para a gente ter um controle de atividades feitas por vocês. Nós vamos trabalhar o capítulo 11 hoje, tá bom? Da página do livro 3, página 52, desmatamento e desertificação. Se vocês puderem pegar aí, a gente vai trabalhar isso aí. Deixa eu partilhar. Deixa eu chegar no livro logo aqui. Deixa eu abrir meu livro aqui, que não está abrindo, mas vai abrir uma hora, se Deus quiser. Por que demora tanto? Tá partilhando aí, Lucas? Tá tentando partilhar? Como é que tá aí? Vocês estão vendo aí? O meu aqui tá carregando o livro. Tá certo aqui, dá pra ver, só não tá aparecendo, só tá carregando aqui o conteúdo. Ah, tá carregando o livro, né? Uhum. Tá certo. Tá indo. Eu acho que o meu computador Apareceu aqui um negócio. é no capítulo 10. Eu avancei um pouquinho mais. Eu acho que ele carrega todo o livro para apresentar o que a gente quer. Não carrega só Só um os que a minuto gente que eu vou tá, né? trocar de internet aqui. Não, mas é a minha, Lucas. Não, eu que vou. Não, é porque a minha também tá travando aqui. Ah, tá. Clécio, Oi. que dia você vai lançar as notas da prova?
Quem é? Quem é, mano, tá falando? Eu não tô vendo aqui, não. Oi? Que dia que eu vou lançar? Quem é que tá falando? Que dia Não que tô a gente vendo, vai não. saber as Cadê? notas da prova? A Laila. Eu tô esperando o Danilo autorizar eu liberar essas notas. Eu não sei se tem alguém que não fez ainda, que justificou, né? Que vai fazer ainda. Mas assim que ele autorizar, eu tô liberando para vocês aí. Tá. Mas assim, de antemão, não sei se você ouviu falando, eu acho que teve um resultado bastante satisfatório, assim. Pelo menos eu achei, né? Não que a gente deve se conformar com aquilo, mas diante de tudo, é legal. Tá. Galera, eu criei eu tô tentando fazer assim nas aulas agora, eu acho que foi produtivo. Eu fiz isso aqui no terceiro ano, deu certo. Eu vou continuar fazendo. O livro, tá? Vocês estão vendo os dois, o livro e um textozinho do lado aqui, não tá? Alguém me responde, pelo amor de Deus. Sim. Sim. Beleza. Essas anotações ao lado aqui, eu fiz até um certo ponto. Se a gente chegar até onde eu parei, eu vou continuar fazendo. E interessante, se vocês quiserem anotar no caderno, para vocês terem uma sequência no caderno de vocês, né? Vamos lá. A gente vai falar sobre desmatamento e desertificação. Quais são os nossos objetivos, né, do capítulo? Isso é importante a gente perceber. Compreender o contexto de degradação dos mais importantes domínios vegetais brasileiros e globais. Então, a gente vai entender por que esses domínios foram devastados, quais foram as motivações da devastação e quais as consequências dos debates, tal, enfim. A ideia é entender a razão desse desmatamento. Então, a primeira coisa que eu coloquei aqui, galera, homem capitalista versus natureza. Necessidade de extrair recursos para produzir bens. Tem a ver com esse textozinho aqui. Por quê? O que a gente tem no mundo hoje, né? A gente tem no mundo, a partir da Revolução Industrial, lá na segunda metade do século XVIII, uma aceleração do processo de geração do meio ambiente em todos os aspectos, em todas as frentes que você vai analisar. Quando a gente fala, por exemplo, de aquecimento global, do agravamento do efeito estufa, a gente vai entender que o papel do homem nesse internet, conexão instável, se estiver travando, vocês me gritam, tá? Dentro desse contexto de exploração econômica, de degradação econômica, a gente vai ter um processo de aceleração a partir da Revolução Industrial, porque é quando o homem começa a criar uma pressão sobre o meio natural para produzir bens. Então, a gente precisa entender que a degradação do meio ambiente, ela vai ser estudada e vai ser analisada não com uma causa natural, com causas da própria natureza, e sim com intervenções do ser humano. E essas intervenções, elas vão acontecer de maneiras diferentes ao longo da história. A gente vai ter a influência histórica e vai tentar entender como que esses processos históricos vão influenciar ao longo do tempo, certo? Tá. Então, eu tenho aqui a expansão das atividades humanas, que é esse primeiro tópicozinho aqui, né? O homem extrair recursos da natureza. Eu comentei, acho que foi com vocês que eu falei aquela frasinha do Lavoisier. Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Tudo que a gente tem vem da natureza. Se a gente tem a revolução industrial que vai produzir mais bens, a gente tem um aumento do consumo no mundo de produtos, é porque a gente precisa, consequentemente, a gente aumenta a pressão sobre o meio natural, porque tudo que a gente tem vai vir consequentemente da natureza. A gente vai entrar nas questões de degradação de meios naturais, né, de meios específicos naturais aí. A gente tem um desflorestamento no Brasil e no mundo. Eu não vou ler o texto com vocês, mas vou explicar alguns tópicozinhos. O desflorestamento, por exemplo, é diferente de desmatamento. Quando eu estou falando de desflorestamento, eu estou falando da retirada de todo o ambiente natural próprio criado pela floresta, o bioma local ali, e vou quebrar o ciclo natural daquele lugar ali. Então, quando eu estou falando de desmatamento, por exemplo, eu estou falando da retirada de árvores, mas eu vou manter aquele ecossistema funcionando ali. Quando eu estou falando de um desflorestamento, eu vou alterar o meu ecossistema daquele ambiente ali. Então, eu vou entender, quando a gente for falar dos desmatamentos dos domínios florestados, eu vou entender que
dependendo da floresta, eu vou ter a possibilidade ou não de eu reestruturar ela após a retirada, né? Então, a gente vai tentar entender exatamente isso aí. Então, a partir desse desflorestamento, e entender que desflorestamento é diferente de desmatamento, desflorestamento é a remoção da vegetação como um todo, quebrando a minha biodiversidade, o meu bioma, né? Nem que for o microbioma, mas o meu ambiente natural ali em si. Eu tenho esse mapinha aqui que vai mostrar as áreas do mundo, desculpa, onde eu vou ter as maiores perdas e as maiores ganhos de áreas florestadas no mundo, né? Esse mapinha aqui foi feito de 1990 a 2015. As áreas mais verdes, eu vou ter ganhos florestais nesse período de 15 anos. As áreas amarelas e no tom mais quente, eu vou ter a perda de áreas florestadas. Então, o que é nítido aqui, galera? Fora a Austrália e o Canadá, que são países considerados desenvolvidos, as maiores perdas que eu vou ter de áreas florestadas vai ser nos países considerados subdesenvolvidos, especialmente os países da Indonésia, ali do Sudeste Asiático, e o Brasil aqui, obviamente, por causa da floresta amazônica. Qual é a reflexão? Mas por que Canadá e Austrália está aqui? Canadá e Austrália, historicamente, elas são áreas de exploração florestal. Historicamente, Canadá e Austrália são áreas de exploração florestal. Então, fora esses dois aí, os outros são todos países considerados subdesenvolvidos. Nos países subdesenvolvidos, a gente já não tem já a atividade florestal como uma atividade econômica de maneira oficializada, mas a gente tem uma exploração de maneira predatória, né? Que é o caso da floresta amazônica, que a gente vai estudar quando falar aqui sobre os domínios das florestas equatoriais aqui. Tá. Aí a gente tem aqui a perda de madeira, a extração de madeira. Vocês verem depois aí. Aí a gente vai ter aqui, ó, as questões históricas, a gente vai ter de maneira específica agora o quadro do Brasil, na exploração aqui. E a gente tem aqui a influência histórica na exploração desses recursos vegetais aqui, nas nossas áreas florestadas aqui. Então, o que a gente tem? A gente tem aqui áreas de degradação, né? A área mais degradada do Brasil vai ser a área litorânea, por uma influência diretamente histórica, né? As grandes cidades no período colonial nosso aqui eram nas áreas litorâneas, posteriormente as grandes cidades, depois o plantio de cana-de-açúcar e posteriormente o fenômeno da industrialização e urbanização intensa na região sudeste aqui, vai fazer com que a área da Mata Atlântica seja o bioma mais explorado no território brasileiro, né? A gente tem as matas pinhais também no clima temperado aqui no Paraná e Santa Catarina, que praticamente é todo devastado hoje, aí não só por causa das questões urbanas, mas também por causa da expansão da agricultura, né? Aí depois a gente tem o domínio do Cerrado, hoje muito explorado devido à expansão da atividade agrícola, e a entrada aqui na floresta amazônica. Na floresta amazônica, as áreas mais modificadas, que são as áreas roxinhas aqui, ó, a gente pode observar que as áreas que vão permear o rio Amazonas, por causa do acesso, e essas áreazinhas aqui é o que é a área de exploração do látex, né, do ciclo da borracha, que a gente viveu aí no século XIX, século XX, início do século XX. Então, essas áreas de ocupação econômica, consequentemente, vão ser as áreas de maiores degradação. Dentro da Amazônia, a gente tem aí, só para destacar, né? A gente tem a região do Acre por causa do ciclo da borracha, essa região da Rondônia também. A gente tem as margens do rio Amazonas, que é bastante explorado. E a gente tem toda essa área aqui, galera, que é chamada de arco do desmatamento, que é a expansão de áreas voltadas para a agricultura e principalmente para a pecuária, que eles vão expandindo as suas áreas no sentido da floresta, né? Por isso que a gente tem muitas queimadas. Como que as queimadas vai favorecer essa expansão dessas áreas? A gente tem uma área protegida, uma área da floresta amazônica, que não tem dono, né? A área é uma área do Estado, do Estado brasileiro.
os proprietários de fazendas que fazem fronteiras aqui, eles acabam colocando fogo na floresta. Por que coloca fogo na floresta? Muitas vezes porque é inviável. Não é que é inviável. Eles não vão conseguir fazer um desmatamento dessa região e aproveitamento dessa madeira aqui, porque vai ser preso por causa do IBAMA. Então, eles metem fogo aqui e vai expandindo as suas fronteiras de fazenda. Como não são fazendas que têm dono para reivindicar a posse, a galera vai expandindo suas áreas aqui, vai cercando, ou vai vendendo, ou vai tomando posse dessas áreas, que possivelmente virará área de pecuária extensiva, né? Parte da floresta amazônica que dificilmente vai virar área de agricultura, vocês vão entender por que depois ali, certo? Então, a gente tem, para finalizar aqui o contexto histórico, a gente tem as áreas de ocupação litorânea por causa das cidades litorâneas e por causa da cana-de-açúcar, posteriormente, por causa da industrialização e urbanização. Na região norte do Brasil, você tem a ocupação das margens do rio Amazonas e a região do Acre, aqui por causa do ciclo da borracha. Na região centro-oeste, a gente tem o desenvolvimento das atividades voltadas para a agricultura, como a expansão da soja, por exemplo. Aí eu tenho duas perguntas aqui que vocês vão fazer, a gente vai debater agora, na sala de aula. Compare as duas tabelas abaixo e responda as questões a seguir. Então, o que eu tenho na tabela aqui? Eu tenho aqui os 10 países com maior área florestal em áreas protegidas. Então, eu tenho aqui Brasil, Estados Unidos, Indonésia, China, Congo, Venezuela, Canadá. São países com maior áreas protegidas, ou seja, áreas de proteção ambiental. E aqui eu tenho os países com maior perda florestal de 2010 a 2015, certo? Então, de novo, Brasil, Indonésia, Iamar, Nigéria, Tanzânia, então são as áreas que mais perderam áreas florestadas e os países que mais protegem, criam áreas de defesa florestal. Aí as perguntinhas. Vou colocar aqui para responder aqui. Ó. Letra A. Instituir áreas protegidas diminui as perdas de áreas florestadas? Sim ou não, galera? Se eu instituo áreas de proteção ambiental, de acordo com a tabela, eu automaticamente vou perder áreas, vou diminuir a perda de áreas florestadas? Não necessariamente. Muito bem. Você consegue explicar, Lucas? Não. Sim, porque dá para ver que o Brasil é o país com maior área florestal em área protegida, mas é o que mais tem desmatamento. É o que teve mais perda. Esse tipo de política de proteção ambiental. Então, pronto. O Brasil é um exemplo da ineficiência desse tipo de proteção ambiental. Não quer dizer que você vá criar essas áreas de defesa, que você automaticamente vá conseguir proteger as suas florestas, né? Galera, todo mundo pegou aí? Alguém quer falar alguma coisa? Vamos lá, muito bem. Formule uma hipótese que justifique a existência do fato explicado no item anterior. Por que eu criar áreas de proteção ambiental, eu não vou diminuir a minha devastação ambiental? Vamos lá, galera. Eu acho que é porque se você criar uma área de proteção ambiental em tal lugar, eles vão encontrar outro lugar para continuar desmatando. Uhum. E esse encontrar lugar, esse encontrar outro lugar, é motivado por quê? Atividade econômica, por exemplo. Exatamente. Então, eu tenho aí atividades econômicas. Tem outra coisinha também que, no caso do Brasil, é bem complicado e faz um desserviço muito grande às questões naturais, que são os nossos interesses políticos. Motivam a exploração de... Por que interesses políticos, galera? Olha só, quando eu estou falando, por exemplo, de exploração de áreas naturais, como a Amazônia, né, a gente não está pensando em regiões
territoriais pequenas, igual a gente tem aqui no Espírito Santo, com as nossas áreas de proteção ambiental. A gente está falando de áreas imensas, como a Amazônia. Então, eu vou ter ali, dentro daquelas regiões da Amazônia, grupos políticos muito poderosos, né? Que se eu agir de maneira mais severa, se o governo central, por exemplo, que é o governo federal, ou os próprios governos do estado, agir de maneira mais severa com aqueles grupos poderosos... Vão ser derrubados. Exatamente isso aí. Então, o que os governos preferem fazer? Criar acordo com esses grupos para que eles continuem explorando e que eles não percam o alinhado, né? Então, esses interesses políticos, eles vão criar políticas que, ora, vai incentivar o desmatamento não punindo, ora vai fazer vistas grossas no quesito da fiscalização. Né? Então, a gente tem assim, esses interesses econômicos, interesses políticos, como coisas que vão permitir a continuada da exploração, mesmo eu criando leis de proteção ambiental, no Brasil criou-se uma lei em 2012, que a gente vai estudar um pouquinho depois ali, que a ideia era criar um marco na nossa legislação ambiental. Né? Depois que essa lei foi criada, houve várias flexibilizações motivadas por interesses econômicos e políticos. Além da derrubada de florestas também, eu tenho a exploração de áreas florestadas para mineração, né? Principalmente quando é uma mineração de recursos como ferro, como carvão mineral, eu vou ter grandes áreas devastadas, né? Quando é ouro, quando é recursos minerais mais valiosos, a área, em alguns casos, são menores do que quando são minérios de ferro, carvão mineral, por exemplo. Então, esses interesses econômicos e políticos, eles vão atrapalhar muito a defesa dessas áreas florestadas aí. Se alguém quiser comentar alguma coisa, estamos à disposição, eu e o Lucas aqui. Né, Lucas? Então, vamos lá. Então, a gente vai para o desmatamento dos domínios florestados de maneira específica. Então, a gente vai estudar os domínios de maneira específica, como que eles são desmatados e quais são as consequências para esses domínios, né? A gente tem o domínio equatorial, depois os domínios tropicais, depois os domínios subtropical, de acordo com aquelas características morfoclimáticas que a gente já estudou, os tipos de biomas. É interessante a gente pensar, deixa eu pegar aqui, peraí, de um âmbito global, não, aqui no livro de vocês tem. Aqui atrás tem. Aqui. Não tem não. Peraí, galera, deixa eu pegar aqui um mapinha aqui, domínio. Vocês estão vendo o Mapa Mundi aí, né? Ou a pesquisa do Google, Mapa Mundi. Todo mundo? Me responde alguém, pelo amor de Deus. Galera, tô vendo. Eu falo dos domínios equatoriais. Beleza. Então, assim, é importante vocês terem na mente de vocês. Eu vou falar de maneira específica, eu vou usar muito como exemplo a Amazônia, porque é o nosso domínio equatorial. Mas aí a gente tem aqui a Amazônia, a Floresta do Congo, a própria Indonésia, nessa faixa do domínio equatorial. Os domínios tropicais vão estar na região um pouco acima de maneira latitudinal e um pouco abaixo dos domínios equatoriais, os subtropicais. Então é importante vocês terem essa percepção de que esses domínios florestados, eles vão acontecer no globo inteiro, mais ou menos na mesma faixa latitudinal. Não esqueça disso, tá? Quando a gente falar de domínio equatorial, por exemplo, não é necessariamente só o domínio amazônico. A gente tem outras florestas equatoriais pelo mundo. Tá. Deixa eu minimizar aqui, que eu preciso aqui. Não, deixa eu ver. Isso. Então, aqui eu tenho a minha floresta equatorial, né? Quais são as características dessa floresta equatorial, galera? A gente vai falar
um pouco especificamente sobre a floresta amazônica, que a gente tem estudos mais sobre isso, né? Primeira coisa, são florestas autofágicas. O que que é isso? O que que é autofágica? Alguém pesquisou sobre isso? Alguém sabe o que que é isso? Já está aqui, né? Galera, alguém sabe explicar o que que é essa autonutrição? Pessoal, tem alguém? Elas conseguem sobreviver por conta própria? Com as próprias... Com... Não sei. Seria Vamos lá, mais... cara. O que que acontece? As áreas das florestas equatoriais são áreas que chove muito, certo? Então eu vou ter nessas áreas, deixa eu ver aqui, perfil, solos. Eu vou ter um fenômeno nessas áreas que é a perda de nutrientes dos solos, certo? Por que que vai perder nutrientes? Os solos, vocês já estudaram solos já? Eu não sei se estudam geografia no primeiro ano ou estudam em ciência. Acho que já. Os solos, ele é composto por esses horizontes aqui, certo? Deixa eu pegar um melhor aqui. Por esses horizontes aqui. Quando eu tenho uma área aqui, os horizontes, tá. Quando eu tenho uma área, pegar esse aqui também. Quando eu tenho uma área que chove muito, que é o caso da região, das regiões equatoriais, eu vou ter a perda de nutrientes para os horizontes mais abaixo aqui. Então, o solo vai ser um solo muito empobrecido, né? Então, quando eu tenho um solo muito empobrecido, eu não vou ter micronutrientes, o meu horizonte A, principalmente, ele vai ser muito raso. Mas por que eu tenho uma floresta tão grande quanto a floresta amazônica, a floresta do Congo e a floresta da Indonésia? Porque a própria floresta, ela vai criar nutrientes para ela. O que que são esses nutrientes? São os restos vegetais que vão virando humus, que vão virando um adubo orgânico para a floresta. Vocês assistiram o videozinho dos rios voadores? Que eu pedi para vocês assistirem, que eu estava falando sobre clima. Ninguém assistiu, velho. Eu tô triste com isso. Enfim, quando o vídeo dos rios voadores fala que a floresta produz a própria chuva, né? Ela manda toxinas para a atmosfera para cair chuva na área da floresta. No caso dos solos, ela vai fazer a mesma coisa. Ela vai criar os próprios nutrientes, certo? Qual é o problema? O problema disso é que eu tiro a minha vegetação desse lugar. Quando eu tiro a minha floresta desses solos, dificilmente eu vou conseguir reestruturar uma floresta ali. Dificilmente eu vou conseguir um reflorestamento nessas áreas de florestas equatoriais, porque eu não tenho solos e a árvore que eu vou plantar ali, ela não vai conseguir gerar adubo orgânico suficiente para se sustentar, certo? Então eu tenho aí uma floresta autofágica que faz uma autonutrição, é semelhante a essa serrapilheira, que é essas camadas de matérias orgânicas que a própria floresta vai depositar. Então, quando eu tenho a retirada, eu já tenho esse problema. Outros problemas estão relacionados diretamente aos solos, né? Eu tenho, no caso aqui, a erosão superficial. O que é erosão superficial? São retiradas de camadas superficiais dos solos. Como que isso vai acontecer? Quando eu tiro a floresta dos solos, quando eu tiro a cobertura vegetal do solo, eu vou fazer com que, primeiro, a água tenha contato diretamente com os solos e vai criar enxurradas que vai levar essas camadas superficiais e levar os meus micronutrientes, que são nas camadas de cima do solo. Quando eu tenho uma floresta, a água não bate diretamente no solo, a água vai bater nas folhas e vai ser absorvida pelos solos de maneira mais lenta, né? Obviamente que porque eu tenho uma quantidade maior, eu vou ter um encharcamento desses solos, que eu vou ter a lixiviação dos micronutrientes do horizonte A. Mas no caso de eu não ter a floresta, essa enxurrada superficial, ela vai ser muito mais veloz e vai criar um processo vai criar as vassorópias no solo, vai empobrecer radicalmente os meus solos. Então, assim, tudo que a gente está falando aqui é justamente para entender que a retirada de uma floresta
no ambiente equatorial, ela vai gerar um empobrecimento geral da região e vai tornar-se praticamente impossível a reconstituição dessa floresta. Um outro problema que eu tenho é a lixiviação. O que é a lixiviação? É justamente isso, a perda de Vamos lá. Vou colocar assim que eu não sei se é perda ou perda. A drenagem de nutrientes para camadas mais profundas do solo. Que é um outro problema que eu vou ter quando eu tenho a minha rede. Isso aqui já acontece, nos meus ambientes de clima equatorial. Quando eu tenho a retirada da floresta, eu tenho uma aceleração desse processo. Assim como eu tenho um problema da lateralização dos solos. O que é a lateralização dos solos? É basicamente eu acidificar. Acidificar, tá errado? Lógico, não. Acidificar os solos devido à suspensão de elementos metálicos. O que eu vou ter, galera? O que é a lateralização de solos? Quando eu tenho as chuvas em abundância nos meus solos, eu vou ter a dissolução de minerais metálicos presentes no solo, tipo zinco, alumínio, por exemplo. E eu vou ter o encharcamento desse solo, os elementos metálicos que estão na parte mais profunda do solo vai subir por capilaridade, certo? Quando eles sobem por capilaridade e a minha umidade evapora, como se o solo suasse, né? Eu vou ter a sedimentação desses metais, a união desses elementos metálicos na camada de cima do solo, e eu vou criar uma impermeabilização dos meus solos. Isso nos solos de região equatorial, sem floresta, certo? E eu impermeabilizo meus solos, eu tiro a umidade das camadas mais de baixo dos solos, eu vou ter um solo muito mais raso, porque não vai ter umidade, e eu vou ter um solo um solo mais ácido e mais pobre, beleza? E isso aí seria uma das principais consequências da retirada de uma floresta equatorial para os solos em si, certo? Então, deixa eu só passar aqui. Então, beleza. Então, esses fatores vai fazer que eu torne praticamente impossível a minha reconstrução de uma floresta equatorial, certo? Porque eu não tenho um solo favorável, eu não tenho uma condição natural favorável para que eu consiga reconstruir a minha floresta. Então, uma vez que eu tire a minha floresta amazônica, por exemplo, dali, dificilmente eu vou conseguir construir ela de novo ali. Aí eu tenho uma diferença da floresta amazônica, por exemplo, do semiárido nordestino. Na floresta amazônica, se eu retirasse a floresta amazônica, por exemplo, hoje, eu não vou ter um problema de desertificação daquele lugar. Eu vou ter, provavelmente, uma savanização daquele lugar. Qual é a diferença de desertificação para savanas? A diferença é a quantidade de chuva que vai cair. Se eu criasse um ambiente desértico, por exemplo, eu ia ter uma quantidade de chuva muito pequena durante o ano e de maneira irregular. No caso, se eu tirasse a floresta dali, por causa da latitude da floresta, por causa da localização geográfica da floresta, eu ia ter chuvas regulares em determinados períodos do ano e secas em outros. Então, ia ter um período de seca e um período chuvoso semelhante ao clima do Cerrado, certo? Então, isso é uma diferençazinha importante de se observar. Se eu tiro a floresta dali, eu não vou criar um clima de deserto por causa da localização geográfica. Já no sertão nordestino, se eu acabo com a caatinga dali, por exemplo, e se eu altero o meu regime de chuva, ali provavelmente vai criar um processo de desertificação, certo? Porque aí eu não vou ter, provavelmente, a regularidade de chuvas, principalmente se eu tirar a floresta amazônica junto, né? Porque boa parte das minhas chuvas vem da região da floresta amazônica.
Vamos lá, deixa eu só anotar isso aqui. Processo de salinização diferente de desertificação. É salinização mesmo, tá errado. Bom. Galera, tem alguma dúvida aí? Eu não sei se isso, se vocês já ouviram isso, vocês já ouviram falar sobre o solo da Amazônia, mas pelo menos quando eu estudava, eu fiquei surpreso de saber que o solo de lá ele é pobre e não rico como eu pensava que fosse. Sim. Hã? Sim, o solo da Amazônia é pobre. É porque chove e joga os Então. negócios. Isso. Aí fica No Rio, não. pobre. Para as camadas mais profundas do solo também, viu, cara? É o processo que eu acabei de explicar para você aqui, criatura humana. Vamos lá. Aí eu tenho na floresta amazônica um contexto de preservação também bem interessante. Provavelmente a gente vai ter aula sobre isso, que é o surgimento das ONGs na proteção ambiental, né? Eu tenho no mundo o processo de aceleração dos impactos ao meio ambiente muito perceptível hoje, que isso vai acontecer desde a Revolução Industrial. Só que a preocupação em relação a isso, ela vai acontecer só na década de 70, né? Quando eu vou ter os meus fóruns mundiais de relacionamento ao meio ambiente, e eu vou ter políticas estabelecidas mesmo a partir do Rio de 92. A partir de 92, vou ter o surgimento das ONGs, né? As organizações governamentais de defesa ao meio ambiente. Então, eu vou criar certas políticas de preservação ao meio ambiente. No caso da floresta amazônica, está aqui no livro de vocês aqui, já perdeu cerca de 20% da sua área original. Parece ser pouco, né? Só que 20% da floresta amazônica é terra pra caramba. É de uma área muito, muito, muito grande. Então, 20% da floresta amazônica é muita terra. E depois de 2012, na verdade, em 2012, criou-se, né, o nosso chamado Código Florestal, com algumas políticas que visava diminuir os impactos à própria floresta amazônica, certo? Algumas das políticas estão ali. Aí eu queria propor para vocês, antes de passar para os próprios domínios, de vocês darem uma olhada nessas políticas de preservação do ambiente e analisar quais dessas políticas têm sido questionadas nos últimos anos, principalmente pela a galera da chamada bancada ruralista da Câmara Legislativa, para tentar entender os pontos de vista diferentes em relação a essas políticas e que esses empresários do ramo agropecuário pensam, certo? A ideia não é criar um debate de política em torno do assunto, mas tentar entender o ponto de vista da galera que explora economicamente essas áreas e da galera que propõe a preservação de maneira integral dessas áreas. Vocês entenderam a ideia? Entendi. Então, tem, por exemplo, políticas de preservação ao meio ambiente, normalmente essas políticas são muito restritivas. Aqui no grupo, não sei o que, a gente tem a Aline tá aí? Cadê a Aline? Que mora no interior, aí? Oi, tio. Tem de você que mora no interior, tem mais alguém que mora no interior, que mora na roça, assim, que os pais são a questão produtiva? A Flávia. Então, é interessante o seguinte, vocês analisarem o ponto de vista da galera que produz dentro do meio rural, por exemplo, e a galera que reivindica essas questões naturais para tentar entender o ponto de vista de cada um, né? Então, esse Código Florestal, ele foi alvo de muitos debates por conta da galera que é produtor rural,
No caso nosso, aqui em Linhares, na região nossa, que a gente tem produtores relativamente menores aos produtores que a gente tem na região centro-oeste e norte do Brasil, porque lá são áreas muito maiores, assim, até por causa do valor da área também. Então, assim, é importante vocês darem analisar propostas de leis e tentar entender o que as pessoas que estão envolvidas diretamente na produção do campo pensam em relação a essas leis. Então, eu queria que vocês fizessem isso e a gente pudesse debater a partir disso na próxima aula. Pode ser? Sim. Cadê meu livro? Pode. Ah, legal, peraí. Deixa eu encerrar o compartilhamento aqui. Isso aí. Galera, eu acho que essa semana ficou uma aula só ou tem 2 aulas? Deixa eu olhar aqui, primeiro ano. Esse horário novo aqui me deixou doido aqui, peraí. Uma aula só. Eu vou anotar a ideia de vocês buscar essas informações no Alunos Book na próxima aula, porque essa já anotei. Aí na próxima aula a gente discute a partir disso aí e a gente fala dos outros tipos de biomas, né? Da exploração de outros biomas aí. A gente vai falar das florestas tropicais, e aí a gente vai ter a floresta mais explorada pelo homem, porque está nas áreas de maior ocupação populacional do planeta. Bacana? Vamos por aqui, então. Fiquem com Deus. Até a próxima semana. Beijos. Tchau, tchau. 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 Valeu, Carlos. Valeu o resto do povo que tá aí. Que eles estão vendo aqui. Valeu, tchau. Ó. Que isso, gente? Uma xícara do Homem-Aranha? É isso, Caio? É isso mesmo, minha chicrona aí. Cadê você? Cadê eu? Eu não tô me vendo, não. Aqui, ó. Eu tô comendo canjica. Tchau. Canjica é bom. Tchau.